qual foi o ponto que mais chamou a atenção nesse balanço? Qual resultado chegou primeiro entre tantas ações aí para melhorar a saúde financeira da prefeitura? Nós tivemos aí como medida de contenção de despesas, né, no início da gestão, a publicação de um decreto de número 12, dia 8 de janeiro, que ele versa fazer a contenção de despesas nos nossos dois principais pontos, que é a redução de quadro de despesas com o pessoal e também sobre os contratos administrativos e as contratações públicas, né? Nós tivemos aí nesses 60 dias, já alguns índices bem relevantes em relação a esses dois pontos. No caso da despesa de pessoal, nós conseguimos fazer uma redução aí de 72% do número de comissionados e funções gratificadas, e no caso dos contratos e também dos processos licitatórios, uma redução de um pouco mais de 1 milhão. Secretária, eu sei que o que eu vou fazer aqui pode não soar muito ético, mas é uma dúvida de todo cidadão. O que aconteceu na administração passada, que não deveria ter acontecido, a fim de ter precipitado essa dívida multimilionária que o município tem? Há interpretações diferentes, há quem diga que são só restos a pagar, mas os restos a pagar são 130 milhões de reais, é um número absurdo. Há quem diga que encosta em R$500 bilhão, há quem diga que supera R$500 bilhão. Houve algum tipo de imprudência, houve algum tipo de exagero, né? Nenhum de nós aqui acredita que tenha havido má fé, mas o que impactou a fim da dívida ficar desse tamanho, secretário? Hoje eu acho que nós podemos atribuir a falta de planejamento, né? Podemos identificar isso através do orçamento que foi planejado para esse ano, que é um pouco, segundo a LOA do ano passado, de um pouco mais de R$2 bilhões, mas o orçamento real, né, a arrecadação não vai chegar aí por volta de 1,2. Então, a falta de planejamento realmente do reconhecimento, né, da arrecadação, de fato, que o município tem, diante da despesa, gerou essa discrepância, então, entre despesa e receita. A senhora falou de uma coisa importante, orçamento projetado e orçamento realizado. Nós sabemos que, em geral, o orçamento projetado pode até ser uma peça de ficção, né, secretária? Projeta-se um valor e esse valor nunca é atingido. Mas a gente sempre ouviu dizer que para um orçamento projetado superior a 2 bi por ano, a prefeitura arrecadaria algo em torno de 1.700.000, 1.800.000. A senhora está dizendo que o orçamento de fato ou realizado não deve chegar a 1,2 bilhão, é isso mesmo? Nós não fechamos ainda esse balanço, né? É uma matéria mais da Secretaria de Fazenda, mas até então nós temos mais ou menos esse valor, né? Para começar a projetar a nossa programação de compras, né? Deste ano de 2025. Secretária, logo no início do ano, acendeu aquela luz vermelha, né? Pensando num semáforo, hoje nós ainda estamos na luz vermelha, amarela, já caminhando para verde. Qual é a situação para a gente fazer essa analogia com o semáforo? Luz verde, amarela, luz vermelha, amarela ou verde? Olha, infelizmente, com toda essa ação, né, de contenção de despesa, o árduo trabalho da Fazenda em fazer todo esse levantamento do passivo, né? Infelizmente, nós não conseguimos ainda restabelecer o fluxo financeiro. Ainda estamos tendo muita dificuldade para realizar os pagamentos de 2025 desse exercício. Secretária, é possível que o decreto de emergência financeira seja renovado? Sim. Para os próximos dias está previsto um decreto que contém a programação dos pagamentos desse passivo, até que haja, né, finalize-se a negociação com os fornecedores, provavelmente esse decreto ele vai se estender, sim. Há uma possibilidade. E aí ele se estende por quanto tempo? A senhora tem essa previsão? Infelizmente, não. Ainda não temos essa previsão, porque esse decreto da programação dos pagamentos ainda não foi publicado e nós não iniciamos, de fato, a renegociação, né? Essa notícia não é boa, não é, secretária?
sobretudo para quem vendeu os seus produtos ou serviços para a prefeitura. E não foram só empresas grandes, né, secretária? Empresas pequenas também venderam seus produtos ou serviços para a prefeitura. E isso pode gerar até uma quebradeira dessas empresas. A boa notícia é que esses pagamentos, com a publicação do decreto, eles vão restabelecer o fluxo financeiro das empresas, né? Com certeza, tem algumas prioridades, no caso de microempresas, entendeu? Que são os fornecedores aí com menos fluxo de caixa. Então, provavelmente vão ter uma prioridade aí nesse decreto. Porque quando a senhora fala de renovação, de possível renovação desse decreto de emergência financeira, o primeiro termina em 31 de março, né, secretária? Então, aí é uma suspensão. Já houve uma suspensão de quase 90 dias e um novo implica numa suspensão de 120, 150, 180 dias, ninguém sabe ao certo, né? Eu não posso afirmar, né? Eu estou supondo que vai ser necessário por conta da negociação com os fornecedores após a publicação da programação de pagamentos. Mas não é uma afirmativa, é só uma suposição. Em caso de necessidade, não precisa ser necessariamente, acho que não, nem pode, né? Pelo mesmo período, né, secretária? Vamos ter que aguardar, exatamente. Vamos ter que aguardar, então, os próximos dias, né? Volto a dizer, fazer uma ressalva que vai ser necessário ainda fazer a publicação do decreto de programação desses pagamentos para se afirmar se vai haver necessidade, de fato, dessa prorrogação do decreto 9. Secretária, vem mais cortes por aí? Essa medida de contenção de despesas gerada pelo decreto número 12, né, que nós estamos falando de decretos diferentes, é necessário que ela seja continuada, até porque nós não conseguimos fazer a revisão total de todos os contratos vigentes, a contenção de custo com o pessoal ainda é necessária, por exemplo, a hora extra, as DACs, não, talvez um pouco mais flexibilizada, né, durante agora o restante do ano, mas eu acredito que sim, ela deve permanecer, as medidas devem permanecer vigentes. Quando eu olho para a senhora na imagem, nós estamos no rádio, na TV, na internet, no YouTube, eu vejo atrás da senhora uma foto aérea de Limeira, mas vejo também um cofre. E aí me veio a curiosidade, o dinheiro do município fica nesse cofre aí? O que fica nesse cofre, secretária? Esse cofre, eu acho que era utilizado aí pela gestão anterior. Infelizmente, eu não consegui ninguém aí que queira esse cofre, mas hoje a gente guarda alguns celulares, nada muito importante. Dinheiro não fica aí, talvez documentos e alguns objetos menos valiosos, né? Sim, eu acho que na época a licitação, como era presencial, quando havia a reabertura aí dos processos licitatórios, havia necessidade de guardar os envelopes, né, para preservá-los até a abertura da próxima sessão. Eu imagino que seja por isso aí a necessidade do cofre. Secretária, para finalizar, a Prefeitura divulgou até, em relação ao release sobre esse evento, que até o final do mês deve mandar a reforma administrativa para a Câmara. Isso, em tese, implica em mais gastos para o município, porque os cargos, não em quantidade, mas os cargos comissionados voltam, sobretudo para restabelecer a ordem na Secretaria da Saúde, que é uma das áreas mais afetadas. Qual o impacto disso nos rumos da saúde financeira da Prefeitura? Bom, hoje nós estamos em fase de elaboração dos organogramas, das estruturas organizacionais da Prefeitura. Nós não chegamos no impacto financeiro, na fase de fazer o impacto financeiro da reforma, mas nós já temos um teto para ser gasto, né? Não vamos gastar o mesmo valor que a gestão passada provavelmente tinha, né, como prioridade em relação aos cargos comissionados. A estrutura já está sendo bem reduzida. Educadora.